Graças a Deus. Então, vamos dar início, compartilhar aqui com vocês. Se vocês estiverem vendo, dá um sinalzinho para mim, por favor. Beleza. Então, assim, cujo título é Advertência de Amor, ela amorosamente nos adverte, né? Então, ela vem nos falar sobre a simplicidade, sobre como nos portarmos diante de nós mesmos e diante das outras pessoas, dentro da sociedade, na nossa família, com simplicidade, com leveza. Isso tantas vezes é tão difícil, né? Não é muito fácil diante da vida que a gente tem, diante das coisas que a gente tem visto aí na vida, a gente fica muitas vezes se questionando, né? Esse momento, esse caos geral. E realmente é um texto, assim, interessantemente atual, né? Ele foi produzido meados de 90, né? 1994, por aí, 95. E a gente percebe que é muito atual, é muito próximo de nós. E ela vem falando, batendo na mesma tecla a respeito do reino de Deus, né? O que é o reino de Deus para nós? Ela vem falando, olhai os lírios do campo, que são palavras de Jesus. E para a gente perceber a singeleza, a simplicidade. Então, por isso que amorosamente ela nos adverte. Então, essa advertência, ela nos chega assim, enchendo o nosso coração, né? E já de início, eu até coloquei aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, né? O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós. Nada mais é do que o nosso estado mental. São os nossos pensamentos, né? Onde está o reino de Deus? Está em nós, nosso pensamento, né? E esse pensamento, qual que é a advertência dela? Ela nos fala que apesar dos aborrecimentos, apesar das nossas preocupações, que a gente não se deixe perturbar, que a gente não se deixe levar por esse caos geral que se encontra a nós próprios, a nossa sociedade, a nossa vida no geral. E eu tenho observado como a vida está mais rápida do que costuma estar, né? Nós já estamos há o quê? Há um mês do Natal, né? E esse ano passou assim rápido. Eu não vi passando esse ano. Então as coisas aconteceram rapidamente. E daí a gente observa que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de parar e olhar em torno de si, de parar e olhar a natureza. E aí ela fala: para um pouquinho, né? Deixa um pouquinho a vida e vamos observar os lírios do campo. Porque Deus, por mais ansioso que a gente se torne, por mais ansioso que a gente fique, né, nada vai faltar para nós, porque tudo já está decidido, já está delimitado. Porque Deus, né, os lírios do campo, né, eles nascem, eles não trabalham, eles não ficam, no entanto, eles são belíssimos, não é? Eles são lindos. E quem é que cuida deles? A natureza, o próprio Deus. Então, se Deus deu a eles esse poder de grandiosidade na sua singeleza, na sua simplicidade, o que nós temos em nós? Então, nós temos tudo dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. Então, quando Joana, né, dentro
advertência de amor, amorosamente ela adverte, ela nos lembra muito as bem-aventuranças, né? Qual é a verdadeira felicidade? É o Sermão da Montanha, belíssimo. Se a gente levar, se a gente observar bem o Sermão da Montanha, ele vai nos mostrar de forma leve e ao mesmo tempo forte o que que a gente precisa fazer. Quem somos nós? Que homem é esse que eu devo me tornar? Porque eu venho trazendo, ao longo de todas as encarnações, eu venho trazendo o mesmo homem. Então, a oportunidade que eu tenho é essa, de mudar a minha vida, de mudar a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de caminhar. Eu tenho dois caminhos. Qual caminho realmente? Eu ainda estou na encruzilhada? Qual o caminho que eu estou seguindo? A Joana vem e fala: olha, o caminho da verdadeira felicidade são aqueles bem-aventurados, aqueles que têm pobreza de espírito. E quem são os pobres de espírito? São os simples, os ingênuos, os que não têm maldade, aqueles que trazem o coração puro, né? Os bem-aventurados são os que choram, são aqueles que se arrependem, porque o arrependimento nos remete a uma mudança de postura, nos remete ao perdão. E esse perdão é o perdão não só externo, mas principalmente o perdão interno. Bem-aventurados também os mansos. Quem são essas pessoas mansas? Não aquela pessoa submissa que aceita opinião, não. Não é pessoa fraca, não, né? São as pessoas que são gentis, que sabem controlar a força que têm, sabem que são fortes e sabem usá-la, usar essa força, né? E que têm a Deus como elemento primordial e principal da sua vida. Então, sabendo que somos filhos de Deus, a partir daí, e que você já tem em suas mãos tudo aquilo que a gente precisa, porque Deus já nos deu isso. Então, nós vamos herdar, nós somos herdeiros dessa terra, nós somos herdeiros de nós mesmos, como Joana sempre diz. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Aquelas pessoas que desejam profundamente serem retas em si mesmo, né? Serem pacientes, essa retidão, tanto para si como para a sociedade, essa paciência de encontrar o caminho correto, é você ser correto, estando na frente de alguém ou não, porque você está na frente de você mesmo. Então, se você agir simplesmente para mostrar para o outro, isso não tem valor nenhum. A ação benevolente, ela parte do seu coração, então ela te engrandece. E automaticamente você se engrandecendo, você tudo que está ao seu redor. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha aí, vem de coração, né? Misericordiosos, a miséria de coração, quer dizer, aquelas pessoas que não trazem mágoa, que não carregam peso em seu coração, que perdoam, que sabem perdoar, né? Que sabem ajudar o próximo, que têm paciência em ouvir, em entender o que o outro tem a dizer, porque falar, talvez a gente vai, talvez não, a gente coloca o que a gente pensa, mas ao ouvir, às vezes você vai ouvir aquilo que você não quer ou às vezes você não concorda. Mas se você não concordar, é a opinião do outro, é a opinião, é diferente da sua, mas é a opinião dele. Então, vamos ajudá-los, vamos crescer com isso. E nós também temos muito que aprender, nós temos muito que ensinar e muito mais a aprender, né? Bem-aventurados os limpos de coração,
aqueles que não têm hipocrisia, que não são hipócritas, aqueles que são puros de alma, aqueles que têm a paz como elemento purificador e engrandecedor de si próprio. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, mesmo aquelas pessoas que se opõem a você, né, essas pessoas são ridicularizadas por causa da fé que têm. Então, acreditar que a nossa fé, se a minha fé me leva a questionar, a observar os fatos da vida, a ciência, as coisas do dia a dia, o cotidiano, eu estou questionando. E se eu não concordo, eu não vou sair berrando, gritando, eu não grito, não é assim, não é assim. Se não é assim para um, é assim para outro. Então, que a gente tenha essa paciência, que a gente tenha esse dom de reconciliar, que a gente, se ridicularizados, né, que a gente, como diz o Chico Xavier, enche a boca de água, não cuspe nem engula. É difícil? Não é fácil, não. É difícil, sim, né? Mas a fé, a partir do momento que a nossa fé está forte, que nós temos essa decisão, nós temos essa postura de grandeza, de altivez, né? Você não deixar os seus ombros caírem, você abaixar sua cabeça, você não ser submisso ao que a sociedade impõe, mas você ser submisso a você acreditar que a palavra de Deus, ela não modifica, ela não muda. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha como Deus não, como Jesus, né? Ele sofreu essa situação. Ele abaixou a cabeça? Não, ele aceitou a dor, o sofrimento. Então, essa perseguição, né, esse mal que está contra nós, são as nossas dores, são os nossos sofrimentos. Então, vamos aceitar, porque tudo está seguindo o caminho reto. Tudo está seguindo como deve ser. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, esse céu, nós estamos aqui, nós temos o céu e o inferno aqui mesmo. Então, a partir do momento em que você percebe, se você transforma a sua vida numa vida de felicidade, mesmo dentro daqueles pequenos momentos de felicidade, você consegue valorizar muito mais o abrir a janela à noite e sentir o ventinho no rosto, ao olhar aquela muvuca toda, né? Aquela multidão de pessoas na rua e você consegue enxergar numa árvore um ninho de passarinho. Quando você olha para o lado, você vê uma montanha, você olha, nossa, que linda dessa montanha. Você vê um pôr do sol. Isso são as pequenas coisas. E é nisso que nós vamos exultar e alegrar, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, nós estamos colocando o céu dentro de nós. Então, à medida que nós vamos galgando esses andares, essas escadas, nós vamos nos elevando também, porque isso é um processo natural, né? E aí, o Sermão da Montanha, Jesus também fala: vós sois o sal da terra. Então, o sal é o que tempera, né? Então, que esse sal seja forte. Vós sois a luz do mundo. Então, dê luz ao que está escuro dentro de você. Não é só a luz de fora. Muitas vezes, assim como Paulo, ele ficou cego porque naquela cegueira ele pôde perceber toda uma visão e ele passou a enxergar de uma forma diferente. Então, essa possibilidade que nós temos de enxergar, de dar luz dentro da gente, essa luz ela vai irradiar para fora. Então, a nossa aura ela vai ser muito mais limpa, mais leve, mais tranquila. E aí Jesus fala: eu não vim destruir a lei,
mas eu vim cumprir a lei. Então, a lei, ela está estabelecida, né? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. E aí vem as leis divinas, né? Também estão presentes. E essas leis, a gente tem isso todos os dias. Se você observar, essas leis, elas fazem parte todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Porque em muitos momentos que você, às vezes, você não está conseguindo ser assim tão dócil, tão leve, aí você pensa assim, oh, meu Deus, me ajude a ser melhor, né? Aí você vê e você pensa, nossa, eu tenho que aceitar essa pessoa. Ela ainda, né? Eu já atingi um grau, aquela pessoa já pode ter atingido um grau maior, mas cada um tem um tempo. E a lei, ela vem exatamente para isso, são as leis divinas, né? As leis morais. Nós temos a lei do amor, da justiça e da caridade. Essa primeira lei, ela seria suficiente para tudo, né? Porque é o respeito aos direitos dos outros. Mesmo que aquele direito não condiz comigo, eu estou aprendendo, nós estamos caminhando, nós estamos comungando as mesmas coisas. Então, o nosso caminho é afunilar para o alto, né? E através disso nós temos a lei da adoração, a lei da oração. Há de estar junto, orar é introjetar, é lançar essa energia boa aos céus, é lançar o pensamento a Deus, é pensar em Deus, é agradecer a Deus, é pedir, né? A oração você pede e você agradece. Olha, eu quero isso, mas muito obrigado por tudo, porque tudo está seguindo o caminho, né? A lei do trabalho. A lei do trabalho é a própria natureza, né? A natureza trabalha a nosso favor. A natureza ela foi feita para suprir as nossas necessidades. Então, a lei do trabalho é você acreditar, você trabalhar, você ajudar o próximo, se ajudar. Não é tirar a sua roupa para vestir o outro, mas é vestir e conseguir algo para fazer com aquele outro também consiga se vestir. É nesse sentido. É lei do trabalho, é mútuo, é uma troca, né? A lei da liberdade. Nossa, a lei da liberdade, ela está aí, né? A lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Então, que eu saiba que o que eu fizer é a lei do retorno. O que eu fizer de bom, né? E não é pensar que eu vou fazer, vou fazer coisa boa, porque vai voltar para mim. Não, é você acreditar que você vai fazer coisas boas e automaticamente você vai receber. Se você não receber, né, tem algum motivo para aquilo não acontecer, que eu entenda, que eu perceba. Então, essa liberdade, ela tem, o plantio é opcional, mas a colheita é certa, né? Eu gosto muito dessa expressão. O plantio é opcional, mas a colheita é certa. E a lei da sociedade. A união social, como Kardec mesmo diz, ela é a pedra de toque, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse caminho que você seguir, se você seguir o caminho do bem, então você está agregando, você está tornando o que está ao seu redor de uma forma mais leve, tornando tudo uma forma mais tranquila, de uma leveza, com mais paciência, com mais retidão, com mais suportando mais, acreditando, né, confiando que a dor, que tudo aqui é passageiro, né? Que o que eu tenho, o que eu estou, o meu espírito não é o meu espírito, eu espírito, né? Eu sou o espírito, eu estou Jaqueline, eu estou cada um de vocês aí, né? Cada um de vocês está. A lei da igualdade, nós fomos criados do mesmo jeito. Então, todos nós temos o mesmo fim.
Então, por pior que seja, ou que a gente perceba, ou que pareça não ser tão bom, ele foi criado para o mesmo fim. Se não foi nesse, virão outras encarnações. Então, a gente, por isso que eu digo que essa encarnação é o momento de a gente acreditar que a gente pode ser melhor e que a gente é melhor e que a gente pode fazer bem diferente do que foi feito até então. A lei de conservação. É interessante isso, porque muitas pessoas às vezes acreditam que, se eu sou espírita, então eu posso andar de qualquer jeito, não preciso me respeitar. Não, o respeito ao meu corpo, à vida que é um presente de Deus, ela se faz presente a cada momento. Não há o passado se mistura no presente que se mistura no futuro. Enquanto respiramos, nós temos essa lei da conservação. Nós temos que conservar o nosso corpo. Nós temos que conservar a nós mesmos. Por quê? Porque isso é evolução individual. Isso é uma evolução espiritual. Isso é reforma íntima, né? Então, essa reforma íntima aí, desculpa, eu já fui na conservação, a lei da reprodução, né? É uma reforma íntima da conservação, porque eu vou reproduzir o que a reforma íntima ela vai me trazer, né? Esse autoconhecimento, esses estudos. Então, olha aqui, nós somos uma sociedade. Essa sociedade. Então, nós estamos aqui juntos, né? Como foi falado antes. Que bom que nós temos o online hoje, porque nós temos condições de trazer para dentro de nossas próprias casas toda essa energia boa. Essa casa espírita, ela está aqui agora, nesse momento. Não naquele lugar lá. Lá é o lugar dela, quem quiser sabe onde ir. Mas eu trago aqui porque eu tenho esse poder, porque os espíritos estão aqui perto de nós. Então, em nossa casa, nós estamos rodeados, nós estamos reproduzindo, nós estamos transformando, nos transformando espiritualmente. E automaticamente, nos transformando espiritualmente, essa reforma íntima, nós estamos no processo de conservação do nosso próprio corpo, porque é através dele que eu vou preservar a natureza, que eu vou preservar a minha evolução, que eu vou observar o meu progresso, tanto físico quanto espiritual. A lei da destruição. Nossa, mas tem a lei, isso é lei de Deus, Deus quer destruição? Não, Deus não quer destruição. A destruição faz parte. Porque se a gente não destrói, né? Se a gente vive em sociedade, você está automaticamente aprendendo coisas, você está deixando, você está reconstruindo, você está recomeçando, você está algumas as coisas que não são tão boas deixam de existir para existir outras. Então, nisso aí, nós estamos eliminando o homem velho e nós estamos fazendo valer um homem novo. E a morte está aí para provar essa morte que é a lei da destruição. Esse corpo se destrói, mas o espírito, eu permaneço. Então, esse espírito, ele vai se elevar conforme a minha vida aqui na Terra e automaticamente, né, amando, em adoração, trabalhando, liberdade de expressão, vivendo em sociedade, né, sabendo que somos todos iguais e vamos reproduzir, vamos reformar intimamente e vamos conservar esse corpo, né, para que automaticamente, que na lei de Deus, que ele vá no momento certo, que eu não apresse isso e que eu destrua aquilo que não é legal, porque o meu corpo ele vai se destruir, porque a morte está aí para eu recomeçar. Eu virei em outra encarnação, em um outro corpo, de uma outra forma. Então, essa é a lei do progresso. Então, a lei do progresso é a lei da evolução. Cada um
tem a sua forma de evoluir. Cada um consegue evoluir ao seu tempo. Se evoluiu, a gente não desce enquanto homens. Você não vai ser mais um animal, tipo uma formiga. Você não vai ser mais um mineral. Mas você, o que você fizer, se elevar moralmente, se elevar espiritualmente, você está transformando. Se você não fizer isso, você está paralisado. E dependendo da forma, você vai procurar outros mundos. Então, que a gente saiba, que a gente consiga transformar, procurar outros mundos mais elevados, que a gente possa sair dessa, quando cada um de nós formos embora, que a gente possa chegar lá do outro lado com uma mente mais tranquila, porque nós vamos viver, sim, um atordoamento, isso é fato, né? Mas que a gente possa saber, olha, eu fiz o meu melhor, o que que eu posso melhorar? Então, é essa necessidade de melhoramento, essa forma, esse jeito que eu tenho de preservar o que há o melhor em mim. Aí vem Joana. Joana já começa, né? Amorosamente, ela nos adverte. E ela já começa falando do Evangelho, né? Fala-nos o Evangelho do Senhor, que nos futuros dias, por ele previstos, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. Olha, a cada encarnação, a gente tem essa dor, ela se fez presente. E como isso, a gente observando isso é atual, como essa dor hoje, ela está imensa. E assim, em outras encarnações, nós também fomos arrastados à beira do abismo. Então, nessa encarnação, nós estamos sendo arrastados para esse abismo. Então, que eu veja, que eu não caia nesse abismo, né? Que esse desespero às vezes ele me comete, que eu perceba, eu preciso me centralizar, concentrar, eu preciso mudar a minha forma de agir. Então, eu devo fazer com que o delírio e o desequilíbrio, ele não me transforme em algo pior. Então, que eu consiga encontrar o equilíbrio mesmo diante de todas essas advertências negativas, dentro de todos esses delírios, de esse desequilíbrio. Então, eu tenho que encontrar o equilíbrio. Eu tenho, não, eu preciso encontrar, né? Na simbologia profética, ele caracterizou as horas terríveis, vestindo-as de alegorias. Jesus falava por parábolas. Parábola é uma alegoria, é uma metáfora. Então, você falar metaforicamente, né, muitas vezes, por que que ele falava assim? Da mesma forma que hoje muitas coisas a gente não consegue entender, a gente acha, nossa, mas isso é muito difícil, isso é pesado, né? Ai, eu quero ser espírita, mas agora não. A gente falou isso hoje no livro da irmã Dufour, né? No Reforma Íntima. Agora não, tá muito difícil ser espírita. Por quê? Porque você assume um compromisso, né? Então, o que que ele queria com essas alegorias? Ele queria provar que, olha, somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por esse trabalho. O trabalho é árduo. A vida não é brincadeira. A vida não é para amadores, né? A vida é para quem quer viver. A vida é para quem está disposto a se doar, a doar-se, né? A crescer. Então, ele falando em parábolas, naquela época, muitos não entendiam isso naquela época. Se ele falasse o que na lata, ele não teria nem adeptos, que ninguém entenderia o que ele iria falar.
Pois ele já foi perseguido, ele já foi crucificado, ele foi morto, ele foi sacrificado, falando somente o bem, desejando somente o bem. Imagine se ele falasse essas horas terríveis, né? Na lata, ao pé da letra. Vivemos hoje esses dias prometidos. Nós vivemos, sim. Nós vivemos esse dia, esses dias, né? Que terríveis, esses dias de desequilíbrio, esses dias de pouca oração. Então, quando às vezes a gente lembro da minha avó, ela ficava sentada rezando. Está rezando, vó? Nossa, eu não canso de rezar, não, estou rezando por todos nós. Então, assim, era essa grandeza, né, de você ter essa oração de que tem alguém te protegendo e você precisa se proteger. Você precisa acreditar, né? Porque a vida, ela vai chegar sem retoque e sem disfarce. Ela vem te julgando na cara mesmo e vem dando um tapinha de luva, né? Seu corpo, eu falo que Joana é assim. Aí ela vem te dá uma flor, você fala, é realmente, ela está certa. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, esse vitimismo não faz sentido. Nós somos vítimas de quê? Nós somos vítimas de quem? De nós mesmos. Nós somos vítimas daquilo que você não correu atrás, que você não quis. Então, é hora de recomeçar? É sempre hora de recomeçar. É sempre hora de reviver. É sempre hora de se reformar, né? Anunciam-se as horas graves da transformação dos homens, da mudança vibratória do planeta. Olha aí, o planeta de provas e expiações, ele vai se transformar, né, em um planeta de transição, um planeta em que as pessoas serão melhores. Mas como que essas pessoas serão melhores? Vai chegar aqui um toque de mágica, pode pirlim-pim-pim, vem lá o pode pirlim-pim-pim, te joga, e você, olha, fiquei boa. Não é assim, vai depender de você, né? Então, essa transformação, essa transição planetária, ela vai depender de cada um de nós. E nós estamos tendo a oportunidade. E vamos ficar calados? Não é impor a sua religião, não é impor aquilo que você acredita, a sua fé, mas é você fazer com que o outro entenda e respeite a sua fé. Porque nós precisamos arrebanhar mais pessoas, porque o espiritismo, ele é o futuro das religiões. Então, as pessoas precisam entender isso. Não é aquela coisa de colocar na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e caminhe com ele. Siga o exemplo dele, seja o exemplo, sejamos exemplos, exemplos bons, exemplos de grandeza, né? Que ninguém se engane ou engane a outrem. Então, enganação, nós estamos cheios de enganação. Nós estamos vendo enganações aí à torta direita. Então, que a gente perceba, que a gente tenha essa visão, né? Não aceitar tudo a ferro e fogo. Mas, peraí, isso é assim? Não. Mas peraí, eu quero entender isso. É você entender. Por isso que nós temos a nossa fé, ela é raciocinada. Então, nós temos que observar. Cientificamente é comprovado? Beleza. Espiritualmente, bate com o espiritual? O social tem mostrado isso, então vamos ver em que a gente pode melhorar, em que a gente pode mudar. Então, sem enganação, sem mentira, né? Sem tornar a tortura mental. Então, não é tortura mental, é transformação mental. Então, que isso venha leve e que eu saiba que isso é amor, que eu não peça nada em troca. Se vier, bem. Se não vier o bem que eu fiz o bem sem olhar a quem, não me interessa. Já foi feito, eu já lancei, né?
Se não chegou para mim, é porque provavelmente eu ainda tenho que viver determinadas situações e eu vou acreditar que essas situações serão para a minha melhora espiritual. Talvez o meu corpo físico nem perceba essa melhora, mas o meu espírito, ele será mais saudável, mais tranquilo, mais corajoso, mais confiante, mais fiel ao que você realmente pensa. Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis até o fim. Então, é exatamente isso, né? Então, nós estamos sendo clareados por essa fé raciocinada. Então, a gente tem como justificar, a gente tem como perceber como as coisas cientificamente estão e como a ciência e o espiritual caminham lado a lado. E a gente tem percebido isso, né, na medicina. Até um aluno meu, que é um médico, esqueci o nome, qual que era a especialidade dele, ele falando que a oração transforma completamente e que a medicina hoje tem levado a essa visão mais espiritualizada e que ele acha isso ótimo, porque ele acredita nisso, ele é assim, né? Então nós temos essa lucidez, essa razão espírita, nós temos essa convicção. Então nós vamos perseverar nessa coragem. Eu não vou impor goela abaixo, mas eu vou trazendo, eu vou agregando a outras pessoas, eu vou falando, a gente vai comentando. Ah, não vou falar não, porque isso é crença. Você pensa assim, eu não penso. Tá, você não pensa assim, mas eu penso dessa forma. Como que você pensa? Eu penso assim, assim, assim. Então, você ter como, né, dialogar, isso é um diálogo. Isso não é guardar mágoas. Isso não é enganar. Você não está enganando ninguém. Você está simplesmente não sendo hipócrita, né? Você ser corajoso, você ser fiel a você mesmo, você ser fiel à sua própria razão, né? E nós temos aí a medicina hoje não tem como negar, né? A medicina está caminhando para isso, né? Ela já está caminhando para isso. O martirológio, esse martirológio é lista de mártires da Igreja Católica. Então, antigamente, né, lá na Idade Média, por ali, os santos eram imensos, era um apá de santo, né? Dentro da literatura, não é um martírio, é chamado de hagiografia. E a hagiografia, ela era feita, na época, lá pelos portugueses, fazendo uma análise da vida daqueles santos. Então, é você analisar a vida dos santos. E isso, a partir do momento que eles analisavam a vida dos santos, eles viam que aquele santo, eles tinham um caminho de transformação pessoal. Então, a geografia, ela foi fortemente divulgada e isso trouxe, fez com que as pessoas percebessem que pessoas boas, a igreja aproveitava e falava, "Nós são santos, né?" Isso me fez lembrar a história do meu sobrinho, do Samuel, a minha cunhada, ela chama Maria Lúcia, mas ela é conhecida como Maninha, porque ela é uma mulher entre 10 irmãos, 9 homens e uma mulher. Então, a Maninha levou o Samuel, ela tem um irmão que é padre, Padre Maurício. Ela levou o Samuel no santuário lá de Bambuí, que é um santuário muito bonito, ele é belíssimo o santuário, e ela foi mostrando as gravuras, né, lendo e tudo. E o santuário lá chama Santuário São Sebastião. E no meio tem uma pintura de São Sebastião preso num pedaço de pau, né, que era um soldado romano, e com flechas em torno dele. E o Samuel falou assim: Olha, Samuel, esse aqui é o São Sebastião. Samuel olhou assim para ele e falou assim: Mas ele levou esse monte de flechada e está sorrindo, né? Então, assim, é questionador, né? Isso é um raciocínio. Ele pensando, ele vendo isso aí.
como assim, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, isso era colocado assim, goela abaixo, boca da gente. Não, não fala isso não, é proibido, não pode falar não. E vinha a culpa, vinha aquela coisa de você ir para confissão, o confessionário fazia fila. As pessoas, eu pequei, você reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e Deus vai te perdoar, né? Então, assim, não era colocado para a gente que isso estava dentro de nós. Então, à medida que você vai questionando, à medida que você vai desenvolvendo, você vai observando que determinados locais não te encaixam mais, né? Não te recebem mais, porque você passa a ser mais questionador. Então, o martirológio, ele prossegue atual, ele continua aí, continua existindo. O circo aumentou as suas dimensões. O suplício variou de forma. Então, olha, mas os testemunhos da verdade ao progresso são os mesmos. Então, as pessoas boas, elas progridem. Então, esse progresso, esse ser bom, essa doação, esse acreditar, esse dar a vida pelo irmão realmente com amor, com crença, com fé, porque é isso que a gente precisa fazer. Então, isso continua do mesmo jeito. Então, esses suplícios, essas formas dolorosas, essa gritaria, essa confusão toda, né? Isso aí é o verdadeiro circo que a gente tem visto em muitas igrejas. Desculpe aqui, mas a verdade eu vejo assim, tá? Então, o circo, fala assim, o circo aumentou as suas dimensões. Então, as religiões são várias. Nós temos várias religiões, sendo que a religião nós fazemos dentro de nós, dentro do nosso próprio coração, dentro do nosso pensamento, elevando a Deus a nossa alma, né? Então, cultiva a paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé espírita. Então, cultiva a paciência, veja, questione, pense, raciocine, não aceite tudo a ferro e fogo, não engula. A gente, muitas vezes, a gente engolia, eu falo que os gatos de pasto, né? Então, aquilo ia machucando, até que o dia eu falei assim, não, agora eu vou... Aí você passava a vomitar, vomitar, vomitar. Era aquela loucura, né? Então, assim, se a gente cultivar a paciência, se a gente começar a aprender a ser mais mansos de coração, a mais lúcidos, uma fé mais raciocinada, a gente vai manter o nosso ideal alto e nobre. Não reajas pelo ato de reagires. Isso aqui é vingança, né? Não seja vingativo. Então, não reajas simplesmente para parecer, ah, eu tenho que mostrar para o outro que eu sou forte, né? O outro está agindo assim, eu vou mostrar para ele que quem é que manda no pedaço aqui. Então, não tem ninguém mandando no pedaço. Então, não revide, não seja vingativo. Age pela consciência do equilíbrio. Então, seja o equilibrista. A vida é como se fosse a gente estivesse num fio, né? E você está ali caminhando, né? Se você caminha atento, um passo de cada vez, se você está ali observando o seu caminhar e o que acontece ao seu redor, as pessoas respeitando ou não os seus limites, você se mantém na linha. Mas aquele que revida, aquele que se acha vítima, ele vai cair daquele fio. Então, ele vai cair? Ah, ele vai para o inferno? Não. Ele vai voltar e fazer tudo de novo, né? Então, essa consciência do equilíbrio é a gente manter o nosso equilíbrio, é a gente colocar um pé na frente do outro nessa linha imaginária da vida, né? Como dizia o Alcione para mim, mantenha a sua moeda de pé, rolando. Ela começou a querer tombar, faça com que ela circule. Não pode ser confundidos com aqueles que perderam a fé, que desconhecem o reino de Deus
e se utilizam dos mesmos mecanismos vis para a sobrevivência em glória do corpo e os triunfos mentirosos da ilusão. Então, nós temos aí muitas pessoas que pregam o reino de Deus, vamos ser eternos, né? Então, que você prove, você não deve, nós não devemos ser confundidos com pessoas que, na verdade, não têm fé, eles querem poder, o din-din, né? A bufunfa, né? O quex, né? Então, isso aí, então vai o quê? Essas pessoas, elas desconhecem o real valor do reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós, né? E essa ilusão, ela tem atraído tantas pessoas, esses ilusionistas, eu até falei um tempo atrás no grupo de Maceió, que a gente estuda Leon Denis é, como é que fala? Venalidade e esses charlatões, ou charlatães, tanto faz. Então, os charlatães e venalidade. Então, eu achei muito interessante, porque venalidade era algo que eu não sabia. E venalidade é você participar, aquelas pessoas, o charlatão, ele está quieto lá no canto dele. A partir do momento que você vai atrás dele, pede a ele uma ajuda para tirar. Não estou criticando, porque tem muito médium aí, mas pessoas que recebem para ganhar dinheiro em torno da mediunidade. Isso é venalidade, né? A consciência de fé proporciona a harmonia da áreas do corpo, renuncia à presunção e ser simples, como as aves do céu, os lírios do campo, confiante em Deus. Então, vamos caminhar com simplicidade, vamos caminhar com verdade, né? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Isso é fala de Jesus. Então, vamos caminhar com Ele, vamos caminhar junto a Ele, né? Vamos entender a fala dele. Nenhum tesouro que se equipare ao bem-estar da consciência reta e pacificadora, em harmonia com os decretos divinos. Então, não há nada na vida que se equipare às leis morais. As leis dos homens mudam, fazem ao bel prazer, né? A Constituição está aí. Ela pode ser burlada, ela é burlada, né? Mas a lei divina, ela não é modificada, ela é uma só e ponto final. Amando o bem no lar, nos grupos sociais, de trabalho e religioso e na comunidade, o cristão é uma carta viva de Jesus. Nela deve estar presente o código que foi apresentado na montanha como diretriz de equilíbrio para os outros, a exteriorizar-se de si próprio. Então, tudo parte da gente. Então, sejamos meigos, sejamos mansos, não submissos, sejamos atentos, fiquemos atentos, sejamos pacientes, né? Que a gente acredite que eu sou, eu trago em mim a essência divina, eu sou a luz divina, eu tenho esse fogo, né, essa chama. Então, essa luz, ela vem de mim, assim como a sombra, mas eu preciso da sombra para eu ser melhor. Então, eu vou dar luz a ela. Não te permitas contaminar pelo bafio pestilento da loucura que a todos atinge. Então, nós temos aí a loucura. Mas quantas pessoas dentro dessa limitação, ela consegue perceber, ver. Então, é você não aceitar que essa loucura se torne patológica, se torne um aspecto doentio, porque ela vai te engolir, né? Então, que a gente perceba isso. Então, que a gente não se deixe levar por essa coisa da loucura. Ah, eu não dou conta. Não, o não foi feito para ser dito. E o não vai me fazer crescer. Vitimado, banha-te na água lustral do Evangelho.
retempera o ânimo, recompõe a atividade, volta à paz. Então, se você se sente vítima, né, nós temos aí o Evangelho do Espiritismo. Ele vai nos dar essa luz, a água viva. Jesus é a água viva. E é essa água que vai nos dar o ânimo. Quando a gente faz os estudos, nós temos sempre uma água ao lado, porque ela vai ser o quê? Ela vai ser trabalhada, ela vai ser enviada. Nela constarão todos os elementos que eu preciso para a minha autocura, né? Então, nós estamos aqui já quase finalizando. Vale o esforço a fim de que não fiques na retaguarda, que os elos escravizantes retendo-te na imposição para um retorno amargurado. Então, ficar para trás é você aceitar que o limite que a própria vida te impõe, você perceber que você não é limítrofe, que aquele limite, você desviar daquele caminho que quer te barrar, né? É não ficar nessa retaguarda, é não deixar que essas coisas, né, que o material seja maior e mais forte em você. Avançar é a meta, seguir sempre é a diretriz. Não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura. Então, nós estamos aí envoltos em provocações e tentações. É como se a gente tivesse ao nosso redor todo um furacão, vento, pessoa, e você ali centrado, né? E você olhando para o céu, e você agradecendo por mais um dia. E assim, você agindo dessa forma, a gente acaba atraindo pessoas. Então, vamos atrair mais pessoas, né? Vamos mostrar a essas pessoas que, como a gente consegue, dentro das nossas limitações, qualquer um também pode conseguir, porque nós somos feitos do mesmo material divino. São horas de agressividade. Não te permitas enfurecer. São momentos de tragédia. Não queiras sucumbir nas mãos dos maus, por motivos que não se justificam. Então, nada que vem do mal é justificável. Então, se é mal, então não perceba e não aceite. Não se deixe sucumbir. Se você está na lama, levanta, né? O caminho, o rio, o narciso, né? Ele cresce ali no meio daquela lama toda, né? Então dá uma flor linda, por que não eu? Sucumbir somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever da caridade, na vivência suprema do amor. Ora mais um pouquinho. Então, sempre orar e vigiar. Vigia mais, observe mais, fique mais atento. Advertido quanto ao rolo compressor que avança inexorável, esmagando os distraídos. Então, porque esse rolo ele vai chegar, né? Ele vai chegar com força total. Esteja preparado para isso, porque essa corrente ela vai te pegar. Se você estiver preparado, ela vai passar por você e você nem vai perceber. Os tempos, por fim, chegaram, nós estamos aí. Mas te recorda, Jesus está conosco. Hoje é um estudo que eu fiz até um pouquinho maior. Eu achei muito interessante, eu achei na fraternidade de amor, né, fraternidade do amor, essa advertência de amor e a busca pela simplicidade. Eu achei por bem, né, passar para vocês. Vou arrumar aqui. Joana de Ângeles nos adverte sobre a importância de cultivar o amor em tempos de crise. O amor verdadeiro não exige grandes gestos, mas sim uma disposição sincera de cuidar e de estar presente, sempre presente. A simplicidade nos ensina a valorizar o que realmente importa. Muitas vezes nos perdemos em busca de complexidades e esquecemos
que as melhores coisas da vida são simples. Um gesto de carinho, um sorriso, uma palavra de apoio são capazes de transformar o dia de alguém e, consequentemente, o nosso também. Então, como cultivar a simplicidade em nossas vidas? Praticando a gratidão, desacelerando, reservando momentos de tranquilidade, um bate-papo saudável, o observar, o meditar, observar a natureza, né? Conectar-se com a natureza, isso é desacelerar. Conectando com a natureza, você automaticamente desacelera. Abrace a vulnerabilidade. Permita-se ser autêntico. Seja você, não seja hipócrita, né? Você acredite que as suas fragilidades, tem muita gente que também tem medo de falar das suas próprias fragilidades, porque a gente tem essa ideia de que a gente precisa ser forte, né? Igual um primo meu. Todo mundo fala, ah, Theo, machucou, tá forte. Ele subiu o morro e falou assim, sou forte nada não, né? Ele gritando porque ele estava queimado, né? Sou forte nada não, tô sentindo dor, eu tô gritando mesmo, né? Então, aqui também nós temos a ação do bem e o exemplo de Jesus. Então, eu nem vou ler tudo isso aqui. Então, o que fala amar incondicionalmente é fazer uma viagem de volta ao coração. Então, é você. A gente fala, os nossos netos é o coração que está de fora, né? Então, que a gente observe que esse coração também bate pelo outro, não pelos de nossos consanguíneos, né? Por todas as pessoas. Isso é amor incondicional. Então, desenvolvendo uma mentalidade de serviço, encare o serviço como um chamado, porque olha, o trabalho está aí. É a oportunidade que você tem de crescer, de enriquecer a sua vida. Ser um exemplo. Seja, inspire os outros a você fazer o bem, você vai perceber que as pessoas, olha, segui esse caminho que eu achei legal, isso me engrandeceu. Persevere nas dificuldades, que você, mesmo diante das dificuldades, dos obstáculos da vida, né, que você tenha o compromisso e a responsabilidade com o bem e com a justiça. Aí você se tornará belo. Crie comunidades de apoio, não são ONGs. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma comunidade de apoio, nós estamos nos apoiando. O que eu estou fazendo para colocar isso para fora? Tantas pessoas não estão aqui conosco. Eu estou levando isso para alguém? Eu estou acrescentando isso para alguém? Opa! Aí, Joana, né? Ela lá no começo, ela coloca lá. Eu gosto de colocar no final, porque eu vejo como um resumo, né, de tudo que é falado. Inegavelmente, as dores se avolumam na terra, ameaçadoras. As guerras não silenciam seus canhões, nem diminuem a crueldade das nossas batalhas. Repetem-se os genocídios que pareciam extintos, e os dramas individuais como coletivos aparvalham mesmo ou apavoram mesmo as pessoas que se consideram frias e indiferentes. Esse genocídio aí, né? Quantas guerras nós temos no dia a dia? Quantas pessoas morrem a gente nem sabe, né? Isso foi falado, genocídio, porque foi a pandemia. Quantas pessoas morreram no mundo todo, né? Foram, eu nem sei quantas pessoas. E a gente está preocupada com o nosso mundinho. A gente está preocupada, essas pessoas que foram, são pessoas que provavelmente tinham um tempo previsto. A pandemia chegou para isso, para limpar. E aí começa todo o caos, aí começa toda a confusão, né? Sucede que o sofrimento a todos alcança sem exceção, convidando ao burilamento e à vitória sobre as imperfeições morais. Tudo isso, porém, foi amorosamente anunciado por Jesus, que não ignorava o primitivismo da criatura humana, nela predominando por largo período. Então, ele sabia, né? Desse primitivismo, ele tinha consciência disso, que a gente precisava crescer. E ele veio para isso, para nos mostrar, para nos amar. Agora cumpre, ao se confirmarem as suas promessas, profecias,
Sejam insetadas uma revisão de conceitos morais e de comportamentos que modifiquem as estruturas carcomidas do passado e reconstruam o indivíduo e a sociedade. Estamos aqui para a renovação da transição planetária. Nesse cometimento, o esforço pessoal é indispensável, auxiliado pelo combustível da oração. Olha aí, orar, orai e vigiai, que eleva o ser e vincula-o a Deus, de quem procede todo o bem. Então, Deus é o bem, eu sou a verdade e a vida, né? E olha, eu achei isso tão bonitinho, reciprocidade. Então, a palavra que causa o efeito mais bonito que eu conheço. Mesmo que você receba algo que vai te agredir violento, devolva com amorosidade. Porque essa reciprocidade é que a gente precisa aprender a devolver com tranquilidade, com amorosidade, o que a gente recebe, os nãos que a gente recebe na vida. Então, isso aí que eu queria falar para vocês.